Desde que decidiu se separar da Inglaterra, o Canadá tornou-se uma nação independente, conhecida por suas vastas paisagens, rica diversidade cultural e qualidade de vida invejável. No entanto, recentemente, algo surpreendente tem ocorrido. Um número crescente de canadenses está deixando o país. O que poderia estar empurrando essas pessoas para fora de uma nação tão próspera? Será que o país está à beira de um caos iminente? Vamos mergulhar profundamente nas causas dessa migração em massa e descobrir os segredos por trás dessa tendência inquietante e como ela pode moldar o futuro do Canadá. Antes de entendermos por que tantos canadenses estão deixando seu país, é importante conhecer as raízes dessa nação. Em 1867, o Canadá finalmente disse: chega de depender da mamãe Inglaterra, e resolveu juntar uns pedaços de terra para se tornar um país de verdade. Ontário, Quebec, Nova Escócia e Novo Brunswick uniram forças criando um governo próprio para facilitar a vida e evitar que os americanos olhassem para o norte com segundas intenções. Foi tipo um casamento arranjado, mas até que deu certo. Como qualquer adolescente crescendo rápido demais, o Canadá logo quis mais espaço. Manitoba apareceu em 1870. A Colômbia Britânica foi convencida a entrar no time em 1871, com a promessa de uma ferrovia. E a Ilha do Príncipe Eduardo só topou em 1873, porque estava sem dinheiro para bancar sua própria festinha. O objetivo era claro: ocupar o território antes que os vizinhos do sul resolvessem se apropriar. Conectar um país gigante não é fácil, então decidiram construir uma ferrovia de ponta a ponta. Parecia uma ótima ideia, até que começaram a enfrentar montanhas, florestas intermináveis e invernos extremamente frios que dificultaram muito a construção da ferrovia. Para dar conta do trabalho, trouxeram milhares de trabalhadores chineses, mas pagaram mal e ainda foram ingratos depois. No final, a ferrovia ficou pronta em 1885. E apesar dos perrengues, foi um divisor de águas para a economia e a unidade do Canadá. O Canadá entrou de cabeça nas duas guerras mundiais e, mesmo sendo um jovem adulto na época, mostrou que sabia brigar. Na Primeira Guerra, brilhou na Batalha de Vimy Ridge e ganhou respeito internacional. Na Segunda Guerra, mandou tropas para o dia D e ajudou os aliados a darem um pé na bunda do bigodinho. No processo, virou um país sério no cenário mundial e sua economia bombou. O Canadá já estava grandinho e resolveu que não precisava mais pedir permissão para tudo. Com o Estatuto de Westminster, ganhou independência legislativa total, ou seja, podia criar suas próprias regras sem precisar ouvir um "muito bem, meu filho" do parlamento britânico. Agora sim dava para dizer que o Canadá era dono do próprio nariz. Terra Nova e Labrador estavam meio quebrados depois da Segunda Guerra e tiveram que escolher entre continuar como colônia britânica ou entrar para o Canadá. Depois de um referendo super disputado, decidiram se juntar ao time canadense em 1949. E assim, o Canadá finalmente completou seu álbum de figurinhas das províncias. O Canadá sempre foi um país dividido entre inglês e francês, e para evitar brigas de casal, decidiu tornar as duas línguas oficiais. Assim, todo mundo saiu ganhando. Os falantes de francês garantiram seus direitos. Os falantes de inglês tiveram que aprender a pronunciar croissant corretamente. E o governo conseguiu evitar uma separação dolorosa com Quebec, pelo menos por um tempo. Depois de mais de um século, o Canadá finalmente pegou sua Constituição de volta das mãos dos britânicos e adicionou um presentinho especial: a Carta Canadense de Direitos e Liberdades. Foi um grande passo para garantir direitos individuais, mas Quebec ficou de cara e se recusou a assinar o acordo, o que gerou tretas políticas que duram até hoje. Com o tempo, o Canadá deixou de ser só aquele vizinho gelado dos Estados Unidos e virou uma potência econômica, explorando petróleo, tecnologia e comércio internacional. Para completar, adotou o multiculturalismo oficial, abrindo as portas para imigrantes de todo o mundo e se tornando aquele amigo acolhedor
que sempre tem um sofá livre e um maple syrup para oferecer. Hoje, o Canadá é o bom moço da turma global, participa de missões de paz, defende o meio ambiente e é líder em direitos humanos. Claro, ainda tem desafios internos, mas continua sendo um dos países mais respeitados do mundo. Afinal, quem não gosta do Canadá? Além de tudo, tem poutine, Tim Hortons e um friozinho que faz qualquer inverno parecer fichinha. Nos últimos anos, vimos uma imigração massiva de pessoas de diversos outros países, escolhendo o Canadá como o seu novo lar, em busca de uma melhor qualidade de vida. Mas com tudo o que tem acontecido nos últimos anos, a pergunta que fica é: será que essa foi uma boa escolha? E o que realmente está acontecendo com a economia canadense para que tanta gente prefira ir procurar uma vida melhor nos Estados Unidos? Para descobrir o que está acontecendo, precisamos voltar no tempo para o ano de 2020. Mas antes, aqui na Money Club, nós estamos de olho em tudo o que acontece na economia global. Desde a desvalorização do real até o crescimento de uma nova superpotência. Por isso, recomendo que você se inscreva e curta esse vídeo. Assim você fica por dentro de tudo sobre economia e não demora nem 10 segundos para ser feito. Então, voltando ao assunto... Por motivos óbvios, no ano de 2020, todos os países do mundo tiveram suas economias afetadas. E com o Canadá não seria diferente, já que no segundo trimestre do ano de 2020, o Produto Interno Bruto, PIB, do Canadá, despencou 38,7%, registrando o pior desempenho da história. Embora essa queda tenha sido um pouco menor do que os analistas previam, com uma estimativa de 39,6% de retração, o impacto devastador do isolamento da população ficou evidente. No entanto, um lampejo de esperança surge em junho, quando a flexibilização das medidas de isolamento social impulsionou a economia canadense a crescer 6,5%, superando a projeção de 5,6%. Em um cenário de recuperação inesperada, o setor de produção de bens aumentou 7,5% em junho, enquanto os serviços cresceram 6,1%. Então o Canadá não conseguiu se recuperar totalmente do período de isolamento? Na verdade, sim, o país conseguiu se recuperar. E nos dias de hoje, os efeitos devastadores dessa crise mal são perceptíveis. O problema real vinha se instalando na economia canadense há décadas sem ninguém perceber. E por coincidência, ou não, ele também veio da China. O mercado imobiliário do Canadá tem enfrentado uma inflação alarmante nos preços das propriedades. Esse fenômeno tem sido amplamente atribuído aos investimentos estrangeiros, especialmente dos bilionários chineses, que têm adquirido imóveis em grandes quantidades. O Canadá, com sua alta qualidade de vida e valorização consistente de propriedades ao longo do tempo, tornou-se um destino atraente para investidores internacionais. No entanto, essa atração tem levado a um mercado superaquecido, onde os preços das casas atingiram níveis recordes, com o preço médio de venda de uma casa chegando a 647 mil dólares americanos, mais de 3 milhões de reais, em fevereiro deste ano. O primeiro-ministro Justin Trudeau e o governo canadense têm identificado os bilionários e multimilionários estrangeiros como principais responsáveis pela inflação imobiliária. Estes investidores são donos de quase 1/3 das casas nos principais centros urbanos, como Ontário e Colômbia Britânica. Um dos fatores que contribuiu para esse cenário foi o Programa de Investidores Imigrantes do Canadá, criado em 1986, que concedia residência permanente a qualquer cidadão estrangeiro disposto a investir mais de 800 mil dólares americanos, 3 milhões e 71 mil reais, no país reembolsáveis sem juros após 5 anos mais simples que um programa semelhante nos Estados Unidos, que exigia a criação de 10 empregos no país junto ao aporte, e na Austrália, que cobrava o dobro. Toronto e Vancouver, duas cidades que são os principais destinos para investidores chineses, devido à sua qualidade de vida, infraestrutura e proximidade com escolas de prestígio. A demanda por imóveis nessas áreas levou a um aumento significativo nos preços das propriedades. Além de Toronto e Vancouver, outras cidades como Calgary e Montreal também têm atraído investimentos chineses, embora em menor escala.
Nem mesmo as cidades abandonadas conseguiram ficar longe de suas garras capitalistas dos chineses. Irônico, não? Já que em 2015, a China Zhongya Group comprou a cidade abandonada de Eniox, que foi construída em 1912 para a extração de cobre, ouro e prata, mas que teve de abandonar as suas operações em 1935, pois com a crise de 29, esse mercado perdeu muito fôlego. A compra incluiu 22 edifícios, 50 acres de terreno, ruas, hidrantes e cabos telefônicos, por cerca de US$ 1 milhão canadenses. Este é um exemplo extremo de como investidores chineses têm comprado imóveis em áreas menos desenvolvidas ou abandonadas. E qual o objetivo? Dinheiro. No meio da vastidão e estabilidade canadense, os milionários chineses buscam um refúgio longe das garras implacáveis do dragão de Pequim. O Canadá, com sua estabilidade característica, emerge como um farol brilhante para aqueles que vêm de nações mais conturbadas, especialmente a China. No coração dessa busca estão mais de 5 milhões de milionários chineses que veem propriedades ocidentais como cofres seguros para suas fortunas. A atmosfera febril do mercado imobiliário canadense deve muito ao contínuo fluxo de capital vindo da China continental. Ao lado dos voláteis mercados imobiliários chineses, as propriedades em quase qualquer lugar do Ocidente se destacam como ilhas de sanidade financeira. O ouro moderno não é extraído do solo, mas comprado em tijolos e argamassa, ou madeira no caso do Canadá. Os preços das casas, que dispararam intensamente nos últimos anos, chamaram ainda mais a atenção dos compradores asiáticos, sedentos por estabilidade e crescimento. Os ativos imobiliários tornaram-se os favoritos, graças à sua estabilidade, oferecendo um refúgio seguro e promissor em um mundo cada vez mais incerto. Assim, o desejo de estabilidade leva os investidores chineses a encontrar um lar financeiro longe das sombras de Pequim. O impacto desse movimento é vasto, moldando o mercado imobiliário do Canadá e deixando uma marca indelével na paisagem econômica do país. Em resposta, o governo anunciou em 2023 a proibição de novas aquisições de imóveis por estrangeiros por um período de 2 anos, na tentativa de esfriar o mercado. Medidas tomadas durante o governo Trudeau visam estabilizar o mercado imobiliário do Canadá, que enfrenta sérios problemas de acesso à moradia. Embora esta tenha sido uma promessa de campanha de reeleição, a disparidade entre renda e preços de imóveis no Canadá, que é a maior entre os países do G7, continua a crescer de maneira preocupante. O Canadá, conhecido por sua reputação de nação multicultural e acolhedora, pode ver essa imagem comprometida com a proibição de compra de imóveis residenciais por não-canadenses. Somados os efeitos dessa inflação nos preços das casas geradas pelo aumento da procura durante o isolamento, já que muitas pessoas agora iriam trabalhar de home office, e os bilionários asiáticos se aproveitando do setor imobiliário, com os canadenses percebendo que a economia nos Estados Unidos é mais aberta, ou seja, tem muito mais oportunidades de empregos e empregos que pagam bem melhor, além de casas muito mais baratas, milhares de pessoas saem do Canadá para os Estados Unidos, sejam elas canadenses, americanos que moravam no Canadá e imigrantes que preferem as condições de vida na terra do tio Sam. Ainda vale a pena morar no Canadá? Será que o Canadá vai colapsar? Apesar da aparente gravidade da situação, é importante lembrar que estamos lidando com uma bolha imobiliária e, como todas as bolhas, ela eventualmente estoura. Isso significa que a crise imobiliária no Canadá deverá, em algum momento, diminuir, e os valores das casas poderão despencar quando os responsáveis por essa bolha começarem a perder dinheiro, porque ninguém mais estará interessado em comprar imóveis, ou quando os moradores das grandes cidades decidirem se mudar para o interior em busca de melhores oportunidades para adquirir suas propriedades. O Canadá ainda mantém uma economia muito estável e uma moeda forte, mas responder se vale a pena ou não morar no Canadá é uma questão complexa. Este ano, o Canadá receberá um novo primeiro-ministro, e isso pode trazer mudanças significativas na vida dos imigrantes, mesmo com o país necessitando de mão de obra qualificada.
O futuro do mercado imobiliário e a atratividade do Canadá como destino de residência dependerão de diversas variáveis, incluindo políticas governamentais e a evolução da economia global. E não, o Canadá não fará parte dos Estados Unidos.